Vamos direto ao ponto. Essa é uma revisão focada, de alto impacto, para a gente desvendar 4 pontos críticos que a banca Fundatec adora usar como pegadinha. São aqueles detalhes que, no final, separam quem passa de quem fica. Para começar, olha só essa situação, um clássico de prova. A pergunta parece simples, né? Mas é exatamente aqui que mora o perigo. A isca perfeita para um erro. Entendeu por que disso é o nosso primeiro passo hoje? Então, vamos lá para a primeira armadilha. Sabe qual é o erro mais comum aqui? É pensar no conceito de funcionário público com a cabeça do direito administrativo. Só que para o direito penal, a história é bem diferente. E é nessa confusão que a banca aposta. E aqui está o pulo do gato. O Código Penal tem uma visão, assim, muito ampla. A gente precisa praticamente tatuar na mente 2 palavras-chave: transitoriamente e sem remuneração. É justamente por causa delas que várias funções, que nem parecem um cargo de carreira, entram nesse conceito. Certo, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Pensa num jurado ou num mesário. Eles estão ali por um tempo determinado, exercendo uma função pública, certo? Então, para fins penais, são funcionários públicos. Agora, o advogado dativo, a história é outra. Ele exerce o que a gente chama de munus publicum, ou seja, é um encargo onde o interesse do cliente dele, que é privado, se sobrepõe ao da administração. Essa distinção é fundamental. E essa analogia do time de futebol, ela é simplesmente perfeita. Por Código Penal, não importa o tipo de contrato, o vínculo formal. O que importa é se, naquele momento, a pessoa estava vestindo a camisa da administração pública. Vestiu a camisa, mesmo que por 10 minutos, pronto. Para a lei penal, já faz parte do time. É bom guardar essa imagem. Beleza. Superada a primeira etapa, vamos para a segunda armadilha clássica: prevaricação. A linha que separa esse crime de outros, como a corrupção, é muito, muito tênue. E a chave para não cair nessa cilada é uma só: identificar a motivação, o dolo específico do agente. Olha, essa tabela aqui é para ser o guia rápido na hora da prova. A pergunta que a gente tem que fazer é sempre a mesma. Por que o agente fez o que fez? Qual foi o motor da ação? Se a resposta for um sentimento pessoal, sei lá, ódio, preguiça, vontade de se vingar, é prevaricação. Se foi para atender o pedido de um amigo, aí já estamos falando de corrupção passiva privilegiada. A motivação é que define o crime. Essa imagem da porta ajuda a fixar o conceito. A prevaricação é, no fundo, usar o poder do cargo para satisfazer um capricho, um sentimento. O ato de ofício é a porta. O motivo pessoal é a chave que a tranca de forma indevida. Simples assim. Bom, lembra daquela pergunta lá do comecinho? Do funcionário que usou a senha do colega? Pois é, chegou a hora de resolver essa questão. A resposta está num detalhe técnico que a banca Fundatec simplesmente ama cobrar: a tal da autorização. Então, para nunca mais errar a questão sobre o 1313A, é só aplicar um teste de 2 perguntas. É infalível. Pergunta número 1. O agente é funcionário público? Sim. Ok. Agora a pergunta de ouro, a número 2. Ele tem autorização oficial para acessar aquele sistema? E aí está a resposta. Se a resposta para a segunda pergunta for não, acabou a discussão. O crime não é o de inserção de dados falsos do 313A. Ele pode até ter cometido outro crime, talvez uma falsidade ideológica, mas esse tipo penal específico, de jeito nenhum. A falta de autorização desclassifica a conduta. A analogia da chave aqui é perfeita. O artigo 313-A pune quem recebeu a chave e a usou de forma errada. Aquele que arromba a porta, que pega uma chave que não é sua, bom, ele comete outro crime, porque ele nunca teve o direito legítimo de possuir aquela chave. E chegamos na nossa última armadilha. E essa é bem técnica, então atenção máxima. Confundir o que é uma qualificadora com o que é uma simples causa de aumento de pena é um erro que, na prova, tem um custo altíssimo. As consequências são totalmente diferentes. Ok, mas qual é a diferença na prática? Pensa assim, a causa de aumento é como um acréscimo, um cálculo matemático. A pena aumenta em 1/3, por exemplo. Agora, a qualificadora, ela muda o jogo completamente. Ela transforma o crime, eleva ele para um outro patamar de gravidade, criando uma faixa de pena totalmente nova. Vamos ver o impacto disso no artigo 325, o de violação de sigilo funcional. Na forma simples, quando não tem dano, a pena é de detenção. Mas se essa violação causa um dano concreto, olha só o que acontece. A pena não só aumenta, ela vira reclusão e os limites mínimo e máximo disparam.
O dano, nesse caso, não é um mero aumento. Ele qualifica o crime, ele o transforma. E para fechar o raciocínio, essa analogia é matadora. Causa de aumento é um imposto extra. Uma qualificadora tira o produto da prateleira comum e coloca na de luxo, com um preço base totalmente diferente. Ela muda a categoria do crime. É uma mudança estrutural. Então, para a gente resumir tudo, aqui estão os 4 pontos-chave. Primeiro, funcionário público para o Código Penal é quem exerce a função e ponto final. Segundo, prevaricação, o motor da ação é sempre o interesse pessoal. Terceiro, artigo 313-A só se aplica se o funcionário for autorizado. E quarto, no 325, o dano não aumenta a pena, ele a qualifica, transformando detenção em reclusão. Dominar isso é se blindar contra as pegadinhas. No fim das contas, é isso. Dominar a exceção, o detalhe, a maldade da banca, é isso que garante a aprovação. A questão que fica é: qual é a próxima armadilha clássica que precisa ser desvendada nos estudos? A busca continua.